Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer a correção do roteiro de atividade 9, que nós estamos falando de números inteiros. Então, nós estamos lá na situação de aprendizagem 2, e a situação de aprendizagem 2 nós dividimos em duas partes. A parte 1, que é o roteiro 9, que foi semana passada para vocês, que é o que nós vamos corrigir agora. E a parte 2, que é o que eu enviei para vocês essa semana. Por que eu dividi? Porque a parte 1 é o início dos números positivos e negativos, e a parte 2 já são operações, então nós vamos ter regras de sinais, uma série de coisas, tá bom? Aconselho vocês a ir parando o vídeo e ir fazendo as atividades de vocês, tá? Bom, então vamos lá, estamos aqui na atividade 1, um pouco de história. Essa atividade 1, na apostila de vocês, está lá na página 61, só para registrar, então estamos na página 61. Ele começa falando um pouquinho da história. Lá no roteiro de atividades de vocês, eu coloquei duas coisas pedindo para vocês. A primeira era para vocês fazerem uma pesquisa sobre números positivos e números negativos. E essa pesquisa era para vocês fazerem com seus pais, com seus avós, perguntando aonde usa números negativos, como por exemplo, para saldo devedor em banco, para somar contas, como que faz com a conta de água, a conta de luz. Soma-se todas essas dívidas, números negativos abaixo de zero, números positivos acima de zero, para vocês irem especulando aí com as pessoas, porque já sabia dessa atividade que viria. Então, nessa atividade, ele fala o seguinte: os números estão presentes no nosso dia a dia. Você já vivenciou situações envolvendo números positivos e negativos? Registre estas situações para socializar com a turma. Bom, essa parte do socializar com a turma, isso daqui nós vamos ter que fazer à distância pelo nosso grupo de matemática no WhatsApp. Então, aqui vocês iriam fazer a pesquisa aí na casa de vocês. Quem sabe número positivo, número negativo, onde usa, e vocês vão fazer essas anotações de vocês. Além de tudo isso, no roteiro de atividade de vocês, sempre eu coloco lá vídeos. Aqueles vídeos que estão lá em azul, que é só você clicar, se você tiver com o celular, é só você clicar em cima com o dedo, ele já vai te mandar direto para uma página no YouTube explicando aquele vídeo, falando sobre aquele vídeo. Se você estiver abrindo no computador, é a mesma coisa. Clica em cima e ele vai te mandar automaticamente para o YouTube para você assistir vídeo. Então, aqueles vídeos estão em sequência para ajudar você, para auxiliar você. Mas aqui na apostila também tem uma outra coisa que é bem legal que vocês já devem ter visto em vários outros lugares, que é um QR Code. Se você colocar o seu celular aqui e tirar foto e aproximar, fica bem pertinho e tirar foto, ele vai te mandar direto para um site. Esse site que abre aqui é um site da Unicamp e tem lá alguns áudios para você ouvir falando da história dos números negativos, a necessidade desses números negativos. Assim como tudo, a tecnologia, a ciência, ela evolui conforme a necessidade nossa do dia a dia. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos apresentando novas necessidades. E com isso nós evoluímos na ciência, na tecnologia, na matemática, e por isso houve a necessidade dos números negativos. Então, essa resposta é uma resposta individual. Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, eu fico olhando de lado por conta da minha tela tá aqui do lado, tá bom? Então, vamos para o próximo exercício. Antes disso, outra dica. No seu caderno, atividade 1, exercício 1.1, resposta. Aí o próximo, exercício 1.2, resposta. Beleza? Então, vamos lá no exercício 1.2.
Ana e Geraldo foram ao armazém do Sr. Manuel e enviaram suas listas de compras descritas abaixo, para serem entregues em sua residência. Ao verificar seu estoque, o Sr. Manuel observou que havia 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 9 litros de óleo e 15 quilos de açúcar, entre outros produtos, outras coisas que ele vendia. Bom, o Manuel viu que tinha isso lá. Essa aqui é a lista do Geraldo. Na lista do Geraldo, ele quer 12 quilos de arroz, ele quer 8,5 kg de feijão e 6 litros de óleo. A lista da Ana tem 8 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 5 quilos de açúcar e 4 litros de óleo. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Com os produtos que o Sr. Manuel tem no estoque, ele conseguirá atender totalmente os 2 pedidos? Comente a sua resposta. Bom, vamos um por um. Ele tem 20 quilos de arroz para vender, certo? É o que ele tem no armazém, na lojinha, no mercadinho dele. E ele precisa de 12 quilos de arroz, mais 8 quilos de arroz para Ana. 12 mais 8, ok, vai dar 20. Beleza, ele consegue vender. Já o feijão, o Geraldo precisa de 8,5 kg e a Ana precisa de 3 quilos. Quanto dá no total isso? 8,5 kg, 9,5 kg, 10,5 kg, 11,5 kg. Então, de feijão, ele precisa de 11,5. Só que de feijão, ele tem 10. Então, vai ficar faltando aqui 1,5 kg. Quando se fala de óleo, ele tem 9 litros para vender. Ele precisa de 6 litros para o Geraldo e 4 litros, ó, tá aqui, hein? Não vai confundir, somar com 5 aqui, hein? E 4 litros de óleo para a Ana. 6 mais 4 são 10. Só que ele não tem 10 litros de óleo, ele tem 9 litros de óleo. Tudo bem? A pergunta é como que ele pode colocar esses pedidos? Bom, tem diversas maneiras aqui. Aqui, uma delas é colocar explicando. O Sr. Manuel atenderá parcialmente os pedidos. Parcialmente quer dizer que vai faltar um pouquinho, pois faltará 1,5 kg de feijão e 1 litro de óleo. Já o arroz e o açúcar, o Sr. Manuel vai atender na sua totalidade, porque açúcar ele tem 15 quilos, ele só vai vender 5. O arroz ele tem o total. De que maneira o Sr. Manuel poderia anotar as quantidades que estão faltando? Aí entra o número positivo e negativo. Se o arroz está ok, então eu vou colocar sinal de mais. Só que quando tudo está ok, o número é positivo, eu não preciso ficar colocando o sinal de mais na frente. Por exemplo, o número da minha casa é 70. Eu não preciso ficar colocando o endereço da minha casa, Rua das Flores, número mais 70. Eu não preciso fazer isso. Eu coloco 70. Mas quando o número é negativo, obrigatoriamente eu tenho que pôr o sinal de menos. Nem sempre o sinal de menos significa que eu estou devendo. Nem sempre o sinal de menos indica que é uma temperatura negativa. Às vezes o sinal de menos pode indicar algo que está faltando, como aqui nesse exemplo. Não significa que eu estou devendo 1 quilo de alguma coisa. Significa que eu estou em falta daquilo. Tudo bem? Vai depender do contexto. E aqui eu posso colocar que esse 1,5 kg eu tenho menos 1,5. Porque esse menos significa que está em falta. Tudo bem?
O litro de óleo, a mesma coisa, menos, então aqui menos 1,5 kg, menos 1 litro de óleo, beleza? Então, o sinal de menos aqui está indicando algo que está faltando. Atividade 2. No seu caderno, atividade 2, exercício 2.1, ok? Na tabela abaixo, a tabela abaixo apresenta os resultados de alguns times de futebol no final de um campeonato, onde é possível verificar o número de gols marcado, sofrido e o saldo final. Então, vamos entender o que é cada coisa aqui, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, o clube, eu tenho gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Gols marcados é aquilo que eu fiz, é aquilo que eu tenho. Gols sofridos é aquilo que eu perdi, menos. Saldo de gols é a soma de tudo isso daqui. Como assim a soma? O que eu tinha e o que eu perdi. Eu tinha 46 gols, eu perdi 34, eu fiquei com 12. Eu tinha 38 gols, foi o que eu consegui fazer, mas eu sofri 46. 38 menos 46. Mas como que eu vou fazer essa conta aqui? Vou fazer 8 menos 6, vai dar 2. 3 menos 4 não dá, então eu faço 4 menos 3, que vai dar 1. E vai dar 12? Isso aqui está completamente errado, ok? Eu vou pegar aqui uma borracha, que isso aqui não está certo. Quando eu tenho número positivo e número negativo, e eu preciso somar eles, e eles têm sinais diferentes, quando eles têm sinais iguais, e é tudo dívida, eu somo todas as minhas dívidas e está tudo certo. Quando é dinheiro que eu estou recebendo, eu somo tudo, um monte de dinheiro que eu tenho no bolso e está tudo certo. Mas quando eu tenho essa situação de um número menor menos um número maior, que parece ser maior, mas ele não é, porque 46 negativo é um número muito pequeno, e eu faço o contrário. Eu esqueço o sinal. O número maior, 46, menos o número menor, 38. Tudo bem? E faço a minha continha normal. 8 para chegar no 16, falta 8, 3 para chegar no 0, que corto aqui, vai ficar, 3 e aqui 16. 3 para chegar no 3, 0. O que ficou então para mim? O número 8. Esse número 8, ele é negativo. Por que ele é negativo? Eu volto lá e vou olhar o meu número de novo. O 38 é positivo. O 46, ele é negativo. Sem olhar o sinal, só olhar o número. Quem que é maior? O 46. Qual é o sinal do 46? Negativo. Então, a minha resposta vai ser negativa. Aqui, ó, é a mesma coisa. Paraná fez 18 gols e ele sofreu 57. Não dá para fazer 18 menos 57. Então, eu vou fazer 57 menos 18. Por que eu estou fazendo conta de menos? Porque saldo de gols é a quantidade de gols que eu fiz menos a quantidade de gols que eu sofri. Tudo bem? Só que aqui eu sofri mais gols do que eu fiz. Então, eu tenho que inverter. Então, eu vou ter
57 menos 18, que eu vou ter 39. Ó, 39 tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou olhar a quem pertence o sinal. Quem é o meu maior número? Sem considerar o sinal. O meu maior número é o 57. Qual é o sinal que está com ele? Negativo. Então, a minha resposta vai ser negativa. Tudo bem? Bom, vamos às perguntas. Analisando a tabela, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Crescente significa que eu vou começar do menor e vou para o maior. Tudo bem? Crescente é a rampa. Fechou? Então, eu tenho que pegar aqui no saldo de gols quem está lá na lanterna. Quem está indo para a segunda divisão. É esse cara que eu vou pegar. Quem que está indo para a segunda divisão aqui? Quem está com saldo de gols pior. Quem é que está com saldo de gols pior aqui? Ó, menos 39. O cara tá devendo 39. Peraí, que agora eu risquei em cima, vai ficar ruim para ver, né? Então, o cara aqui, ó, tá devendo, certo? Então, ele é o meu menor. Então, o Paraná é o que tá pior. Quem que é no segundo, no bom português, quem que é o segundo pior? É aqui, ó, menos 16. Dúvida, em dinheiro. Quem que tá devendo mais? O Paraná. Quem que tá devendo um pouco menos que ele? O Chapecoense. Quem que tá devendo um pouco menos que o Chapecoense? O Botafogo. Quem que tá devendo um pouco menos que o Botafogo? O Corinthians. Corinthians. E depois tem alguém devendo? Opa, depois não tem mais ninguém devendo. Depois só tem gente com saldo de gols positivo. O que significa saldo de gols positivos? Que ele fez mais gols do que levou. Então, ó, quem que tá aqui, ó? 12. E depois 17. E depois 38. Beleza? Então, vamos pôr isso aqui na ordem para não virar baderna. Lembre-se, seja organizado, tá bom? Então, tá aqui na ordem quem é quem. Letra B. Considere o saldo de gols dos times Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians. Explique por que o saldo de gols de cada time foi registrado dessa maneira. Olha só de quem que ele está falando. Do Botafogo, do Paraná, do Chapecoense. Eu vou... Nossa, gente, tá esquisita a garganta. Então, ó, ele pede do Botafogo, ele quer aqui, ó, do Botafogo, ele quer do Paraná, ele quer esse aqui, ele quer esses carinha aqui, ele quer o Chapecoense. Gente, como eu sou boa para fazer reta nisso, hein? E ele quer o Corinthians. E ele quer que você explique por que é que foi registrado dessa maneira o saldo de gols. De que maneira foi registrado? Com o número negativo. É isso que ele quer que você explique. Bom, eu posso entender que o meu saldo de gols está negativo, porque quando eu faço a quantidade de gols marcados menos a quantidade de gol sofrido, ele não fica com sobra de gol, ele fica devendo gol. E quando estou devendo, eu coloco o sinal de menos. Então, tá aqui, o time do Botafogo marcou 38, mas sofreu 46, não 45. 46, vamos ver isso aqui. E sofreu 46, 38 menos 46 é menos 8. Paraná marcou 18, sofreu 57. O Chapecoense marcou 34 e sofreu 50. E o Corinthians sofreu 34, fez 34, mas sofreu 35. Então, eles ficaram com saldo devedor de gols. Beleza? 2.2.
Muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo que apresenta as temperaturas médias de algumas cidades do mundo, no verão e no inverno. Então, temos aqui os países, as cidades, temperatura no verão, temperatura no inverno. Então, lá no país Canadá, tem uma cidade chamada Toronto. E nessa cidade, Toronto, no verão, em algum momento, em algum dia no verão, a temperatura registrada foi de 26 graus. E no inverno, um dia no inverno, a temperatura registrada foi menos 10 graus, beleza? Lá no Japão, uma cidade chamada Tóquio, num dia de verão fez 30 graus. E num dia de inverno fez 9 graus. Veja que para ser inverno não significa que a temperatura é negativa. Às vezes a temperatura é bem baixinha, bem pertinho de zero, ela não é negativa, mas já é bem frio, tudo bem? Bom, vamos às perguntas. Quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura média no verão? E quais são essas temperaturas? Bom, então vamos ver. No verão, estamos aqui, ó, nessa coluna aqui, certo? É aqui que nós estamos. Nessa coluna aqui, ele quer saber qual cidade apresentou a maior e qual cidade apresentou a menor temperatura. Na ordem que ele pergunta, é na ordem que eu respondo. Tudo bem? Às vezes pode estar assim, ó, quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura? Respondam, respectivamente são, quer dizer que é nessa ordem que você vai responder. Então, quem é a minha maior temperatura? Aqui, ó, 30 graus. É o dia que foi mais quente. No verão, qual foi a menor temperatura? 16, ó. 16,8 foi o dia que foi menos quente nesse verão. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Tóquio, 30 graus. E Campos do Jordão, 16,8, ó. Tóquio, Campos do Jordão. Tudo bem? Continuando. Observe a reta abaixo a representação das temperaturas médias no Canadá. Qual foi a variação de temperatura no inverno para o verão? Quando eu falo de variação, é quantos graus eu andei de um até o outro. Por exemplo, vamos pensar que eu estou no elevador. Eu estou lá no 0, estou no térreo. E eu quero chegar no 11. Quantos andares eu andei, eu subi com o meu elevador para chegar até o 11º andar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo bem? Então, qual foi a minha variação aí? 11 andares. Temperatura é a mesma coisa. Então, qual foi a minha variação? Primeiro, vamos saber que reta numérica é essa, né? Estamos aqui. Então, nós estamos aqui num dia de inverno, ó, meu bichinho. Nesse dia de inverno, a minha temperatura era menos 10 graus. Muito frio, neve. E no outro dia de verão, a temperatura foi 25 graus. Positivo, verão, né? Ele quer saber daqui até chegar aqui, ele quer saber qual foi a minha variação. Eu posso pensar aqui, quantos graus esse bonequinho, quantos risquinhos esse bonequinho teve que andar para chegar aqui, ó, até o sol, para ele ter um abraço quentinho? Quanto ele teve que andar? Vocês percebem que a minha reta, ela está pulando de 5 em 5. Mas isso não significa que aqui não está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Aqui desse lado negativo,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Tudo bem isso? Então, quanto que eu andei daqui até lá? Daqui eu andei quanto? 5. Então, daqui até aqui eu andei 5. Daqui até aqui eu andei quanto? 5. Daqui até aqui, 5. Daqui até aqui, 5. Aqui, 5. Aqui, 5. E aqui, 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 graus. Então, a minha temperatura variou 35 graus. Saiu de lá de baixo, do menos 10 e foi até lá em cima, no mais 25. Tudo bem? E aqui temos a resposta, a variação foi de 35 graus, essa bolinha significa graus, e esse C maiúsculo é de Celsius, tudo bem? Ou seja, 25 menos 10, 35. Menos com menos, vocês vão ver em propriedades, nas operações, que menos com menos fica mais. Mas isso daqui a pouco nós vamos ver, tudo bem? Continuando. 2.3. Sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, então quando eu quero saber a variação, eu pego a minha última temperatura onde eu cheguei, no caso lá do 25, e faço menos a minha temperatura inicial, aonde eu comecei. Calcule a variação da temperatura da cidade de Campos do Jordão, onde a temperatura no verão de 2015 foi de 16,8 graus Celsius e no inverno foi de 9,6 graus Celsius. A temperatura aqui foi baixa, mas não foi abaixo de zero, só foi um dia de frio. Explique como você realizou essa operação aritmética. Operação aritmética, gente, é conta, tudo bem? Então aqui ele já fala, ó. Diferença significa conta de menos. Temperatura final menos a inicial. Então, eu vou pegar lá ó, a minha temperatura, 16,8 menos 9,6. Tenho que lembrar que quando eu estou somando, quando eu estou subtraindo decimais, números com vírgula, é sempre vírgula embaixo de vírgula, hein? Então, ó, vírgula, vírgula, beleza? Eu vou fazer menos. 8 menos 6, 2. Meus números são lindos, né? Vírgula, vírgula, vírgula. 6 menos 9 não dá. Vou cortar aqui, vai ficar 0. Aqui vai ficar 1. 16 menos 9, nós temos 7. Então, qual foi a minha variação aqui? A minha variação foi de 7,2 graus Celsius. Tudo bem? Não posso esquecer do grau e do C de Celsius. Tudo bem? Atividade 3. Então, no seu caderno, você vai lá e vai colocar atividade 3, exercício 3.1. Tudo bem? Observe os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicado? Explique e anote as duas próximas correspondências. Nessa reta numérica eu tenho 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, uma setinha indicando que isso aqui está indo embora. Não precisa pôr o mais, de fato não precisa. O exercício colocou aqui porque nós estamos no início da atividade, então é para ficar bem marcado na sua cabecinha. Mas nas próximas retas vocês não vão ver o sinal de mais. Vocês vão ver sempre o sinal de menos. Aí o sinal de menos não tem como, é colocado, beleza? Bom,
Então, temos aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Percebam que a mesma sequência que é desse lado positivo, também é desse lado negativo. Quando se fala numa reta numérica, lembra lá da sua régua de escola. A distância de um pontinho para o outro não é a mesma. A distância de 1 milímetro para o outro não é a mesma. De 1 centímetro para o outro não é a mesma. Para quem tem aquela régua que tem uma distância maior do 1 até o outro número, o risquinho, nós estamos falando de polegada. É a mesma distância de um risquinho para o outro. Aqui é a mesma coisa, gente. Ó, a distância do 0 até o 1 é a mesma distância do 0 até o menos 1. Essa mesma distância, esse mesmo espaço aqui, ó, que são iguais, que é a distância do 0, isso me faz poder chamar o número, deixa eu pegar uma outra cor, de simétrico. Simétrico significa que eu tenho o mesmo espaço de um lado e para o outro. O menos 1 é simétrico do mais 1. A distância do 0 até o 2 é a mesma distância do 0 até o menos 2. Se eles têm a mesma distância do ponto de origem é aqui onde começou a reta. A reta começou no 0. Então, aqui é o meu ponto de origem. Então, do meu ponto de origem até o 2, o espaço, se eu colocar uma régua, o espaço é o mesmo que esse espaço aqui. Se eu pegar o espaço do 0 até o mais 3, vai ser o mesmo espaço do 0 até o menos 3. Tudo bem isso? Então, aqui eu pedi para você fazer as próximas duas correspondências. Quais são os meus próximos números? Mais 5, quem que vai vir aqui? Mais 6, e aqui vai vir o mais 7. Quem é que vai vir aqui desse lado? Menos 6 e menos 7. Qual que é o correspondente, ó, do 0 até o mais 6? Essa distância aqui, quem é que está nessa mesma distância do outro lado negativo? O menos 6. Se eu pegar agora o 7, quem é que está na mesma distância do 7 positivo? O 7 negativo. Então, eu posso falar que o simétrico do mais 7 é o menos 7. O simétrico do menos 6 é o mais 6. Isso. Eu posso falar que ele também é o número oposto, tá? Então, se vocês virem assim, ó, quem é o oposto de 2? É menos 2. Quem é o simétrico de 2? Menos 2. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. 3.2. Complete a tabela indicando o número oposto ou simétrico em cada caso. Então, o oposto eu posso pensar que é o contrário dele, tudo bem? Então, quem é o contrário de mais 8? Menos 8. Quem é o contrário de 10? Opa! Aqui não tem sinal, quer dizer que é o sinal que eu quiser? De jeito nenhum. Aqui é mais 10. Quando o número não tem sinal, ele é sempre positivo. Então, quem é o simétrico de mais 10? Menos 10. Quem é o simétrico de menos 36? Mais 36. Ah, Patrícia, eu não coloquei o sinal de mais aqui na frente. Tudo bem. Lembra que aqui no 10 também não tinha o sinal? Ó,
Aqui no 27 não tem sinal. Então, o sinal de mais eu não preciso ficar colocando, tudo bem? Bom, e assim vai indo, vocês vão completar a tabela. Dão um pause aí no vídeo agora e respondam a tabela. E aqui eu já coloquei para vocês a resposta para depois vocês conferirem com os exercícios que vocês responderam, tá bom? Exercício 3.3. Escreva os números em ordem crescente. Crescente mais uma vez, do menor para o maior. Ele vai crescer, tudo bem? Se ele vai crescer, eu tenho que começar do pequenininho. E quem é o pequenininho? Aquele que vale menos. De todos esses daqui, quem é que vale menos? Quem é aquele que está mais longe do zero, porque ele é negativo. Então, sempre quando for pôr em ordem crescente os números, eu separo quem é positivo e quem é negativo. Então, quem são os negativos aqui, ó? O 94 é negativo, 645 negativo, 257 negativo, 78 e 3.670 negativo. Eu posso falar menos 94 e posso falar 94 negativo. É a mesma coisa, beleza? Quem é que tá mais longe do zero? Que tá lá, tô devendo horrores, mas tô devendo. Tô devendo demais. Por que eu tô devendo demais? Esse cidadão aqui, ó, tá devendo. Vamos pensar em dinheiro? Olha o tanto que ele tá devendo. Então, menos 3.670. É o cara que está mais longe do zero, ó, lembra? A reta numérica, 0, 1, 2, 3, 4, vai embora. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora, mede o pé. Lá, vai embora. E esse 3.670 negativo, ele está aqui perto do zero. Ele está lá longe, lá onde Judas perdeu a bota. Ele está muito longe do zero. Quando é negativo e ele está muito longe do zero, quer dizer que se for uma dívida, é uma dívida muito alta. Eu estou devendo muito dinheiro. Quando o número é positivo e ele está muito longe do zero, ele está para lá, está muito longe do zero, quer dizer que eu tenho muito dinheiro. Tudo bem? Então, 3.670 já foi. Vou riscar ele. Quem que é o outro número daqui dos negativos que sobraram, que também está longe do zero? É o que mais está longe do zero do que sobrou aqui. O 645, ó, é outra dívida muito grande. Depois que eu paguei essa dívida grande, eu vou ter que pagar essa outra dívida grande aqui. Então, aqui eu tenho menos 645. Paguei essa dívida aqui também. Olha, estou pagando minhas dívidas grandes. Paguei essa dívida aqui. Qual é a outra dívida alta que eu preciso pagar? 257. Menos 257. Ai, que lindo que ficou meu número. Paguei esse aqui. Quem que é a próxima que eu vou pagar? 127, 78 ou 94? Quem que é minha dívida maior aqui? 127. Paguei essa aqui, ó. Eu tô chegando perto da onde? Ó, tá vendo que eu tô vindo pra cá? Eu tô chegando perto de quem? Do zero. E quando eu tenho número negativo e eu vou conseguindo chegar perto do zero, significa que a minha dívida está acabando. Então, 127. Vou pro próximo. Quem que é minha outra dívida? Ó, 94. Vamos acabar com essa dívida aqui. 94, ó. Tô chegando perto do zero. Vou acabar com isso aqui. Quem que é minha próxima dívida?
78 menos 78. Quem que é a minha próxima dívida? Aleluia! Paguei todas as minhas contas, não estou devendo mais nada. Olha aqui, ó, nada. Cheguei no zero. Ó, cheguei na minha origem. Então perceba, ó, conforme o meu número vai aumentando, ele vai ficando longe do zero, igualzinho é no lado positivo. É igualzinho. Ela vai ficando maior o número e vai ficando mais longe do zero. Só que tem uma diferença aqui. Quanto maior é o meu número negativo, pensando em dinheiro, menos ele vale. Ou pensando em dívida, maior é a minha dívida. Tudo bem? É mais dinheiro saindo do bolso. Se for pensar em temperatura, é a temperatura mais baixa. Tudo bem? Agora vem os números positivos, que são os números que nós já estamos acostumados, que são os números naturais. Quem que é aqui o pertinho do zero? Ó, o 6 é o mais pertinho do zero. Então, vou pôr aqui 6. E depois eu tenho 150, 530, 334 e 88. Quem que é o menor? 88, ó, ele está mais perto do zero. Tudo bem isso? E assim vocês vão fazendo, beleza? Aqui, como sempre, eu já vou colocando a resposta para vocês. Então, ó, eu vou apagar tudo isso daqui, tá? Que assim fica mais fácil para vocês enxergarem, tá bom? Vou apagar isso aqui, porque eu vou precisar desse espaço aqui. Fechou? Entenderam a sequência que está aqui? Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Exercício 3.4. Podemos comparar dois números dizendo se um é maior ou se ele é menor. Observe o subconjunto dos números inteiros. Subconjunto quer dizer que eu tenho um conjunto inteiro, eu tenho um monte de número, porque os números não têm fim, mas eu resolvi parar aqui, ó. Tudo bem? Ó, que tem aqui o E, eu resolvi parar aqui. Então, eu dou esses números do 0 até o 9 positivo e do 0 até o 9 negativo. Localize esses números na reta numérica. Os números inteiros fazem parte de um conjunto numérico composto por números positivos e negativos, que aqui ele colocou os mesmos números. O que eu quero falar daqui, isso aqui está na sua apostila, hein? Espero que você esteja acompanhando. Essa letra Z, aqui ó, que a letra bonitinha, mas você pode fazer assim, tá tudo certo? Ou então algumas vezes vocês vão ver só assim. Essa letra Z significa o conjunto dos números inteiros, que normalmente a gente brinca de zinteiro, para não esquecer. Então, a letra Z representa todos os números positivos e todos os números sua régua perfeita, como essa reta maravilhosa. A minha origem é o 0. Olhando de frente, o meu lado direito é positivo e o meu lado esquerdo é negativo. E aí eu vou colocar os meus números, mantendo a mesma distância. Tudo bem? Eu não posso fazer o número 1 aqui, o número 2 aqui, o 3 aqui, o 4 aqui e o 5 aqui. Eu tenho que manter a mesma distância, tudo bem? Eu não posso fazer do jeito que eu acho que eu quero. Então, se você está fazendo distância de 1 centímetro, você vai fazer 1 centímetro para todos, tudo bem? Aqui eu vou no olho, tá? Então, ó, 1, ó, 2, 3, 4, 5, e aí você vai por 6, 7, 8, 9, porque ó, é até onde ele quer, ó, 9. Pra cá,
alguns alunos normalmente pegam o último número aqui e colocam -9, -8, -7, -6. Não. Pensa que a sequência é igual aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1 do lado do 0, 2 do lado do 1, ou 3 do lado do 2, o 4 do lado do 3 e o 5 do lado do 4. É a mesma coisa, ó, a mesma distância. Você vai fazer aí de 1 centímetro, não sei. -1, -2, -3, -4, -5 e vai até o -9. Então, sabe quando vocês aprenderam lá o número, sinal de maior ou menor? E a professora falava assim para vocês, olha, esse sinal aqui, ele é maior porque ele parece um 7. E esse sinal aqui, ele é menor porque ele parece um 4. Ou então tem uma professora que fala assim, aqui ó, é o pai, olha a asa dele que grande, ele é menor. Aqui a asinha é menor. Vocês aprenderam assim. Na verdade, o sinal de maior ou menor é ó, ponta para cá, para o lado positivo ele é maior. Ponta para cá, para o lado negativo ele é menor. Positivo maior, negativo menor. Tudo bem? E aqui está a reta numérica aí feita já. Vou apagar aqui em cima, porque assim, a hora que vocês der um pause aí para conferir de vocês, não vai atrapalhar. Então, aqui, ó, ela está feita corretamente, que é o que eu espero que vocês façam aí. Então, tem aqui, ó, a minha origem, tá? Eu coloquei aqui, tá de cor diferente, aonde começa a minha reta numérica. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 9, que é o que ele pede. Não é que a minha reta vai até o 9, é o que o exercício está pedindo. E aqui 0, -1, -2, -3 até o -9. Perceba que o espaço daqui até aqui é o mesmo que daqui até aqui. E que esse espaço é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Beleza? Organização, hein? 3.5. Diego conferiu o estoque de celulares da sua loja no final do dia 20. Então, dia 20, ele foi lá, contou todo o estoque dele, papapá, e ele viu que tinha 40 aparelhos de celular na loja. Nos dias posteriores, quer dizer, depois, ele fez as seguintes transações. Então, ele fez os seguintes negócios. Nesses negócios, ele comprou 20 aparelhos. Vamos fazer de cabeça, hein? Vamos comigo. Ele tinha 40 e comprou 20. Com quanto ele ficou? Ele ficou com 60. Ele tinha 60. Ele vendeu 40. Ele tinha 40, comprou 20, ficou com 60. Ele tinha 60, vendeu 40. Com quanto ele ficou? Ele ficou com 20. Ele tinha 20 aparelhos e vendeu 10. Ele tinha 20 e vendeu 10, ele ficou com quanto? Com 10. Ele tinha 10 e comprou 15. Ele recebeu. Se ele comprou 15, ele ficou então agora com 25. Ele tinha 25 e vendeu 11. 25 menos 11, eu tenho 14. Então, ele ficou com 14 celular. Beleza? Vamos ver qual é a pergunta. Nem sei se é isso que ele está perguntando, mas vamos nessa. Após todas essas transações, ou seja, após todos esses negócios que ele fez, qual é o número de celulares no estoque da loja do Diego? Explique. Já fizemos. Bom, aqui nós estamos fazendo vendi é menos, recebi é mais. Vendi é menos,
comprei é mais, tá vendo? O que eu perco é menos, o que eu recebo é mais. E aí, então, eu posso colocar isso numa forma de continha. 40 mais 20, menos 40, menos 10, mais 15, menos 11, eu chego no 14. Tudo bem? Então, eu comprei, positivo. Vendi, negativo. Vendeu, negativo. Comprei, positivo. Vendi, negativo. Lembra lá no comecinho que eu falei para vocês que nem sempre o sinal de menos significa que você perdeu? Aqui ele está fazendo um negócio, ainda bem que ele vendeu, ele tem uma loja para isso. Então, nem sempre o sinal de menos significa algo ruim, tudo bem? Então, continuando. 3.6. No final do outono em São Paulo, a temperatura era de 20 graus Celsius. Com a entrada de uma frente fria, a temperatura baixou para 9 graus Celsius. De quanto foi a variação dessa temperatura? Vou pegar a minha temperatura, 20 graus menos 9. 20 menos 9, aqui eu vou cortar, vai ficar 1. Aqui 10, 10 menos 9. 0 quando eu não tenho nada, 0 para chegar no 1. Tudo bem? Mamão com açúcar essa, né? 20 graus menos 9, 11 graus Celsius. Então, esse 11 significa que a minha temperatura variou, ela andou. Sabe lá no termômetro de risquinho? Andou 11 graus. Vamos pensar que fosse um termômetro. Eu estava lá no 20 e a minha temperatura baixou lá para o 9. Chegou aqui no 9, tudo bem? Quanto que ela andou para chegar até aqui no 9? Como nós estamos falando de número sem vírgula, nada, então eu posso andando de 1 em 1. Então, do 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Andei 11 casinhas, beleza? É a mesma coisa. Ah, mas esse 11 é negativo porque ele foi descendo? Não, não é negativo, porque esse 11 não é temperatura. Não é uma temperatura. Ele é uma variação de temperatura. Não significa que aqui é 11 graus, significa que ele andou 11 casinhas na escala graus Celsius. Tudo bem? 3.7, olha lá, quem foi que ficou escrevendo aqui em cima de tudo? Quem foi? Quem foi? 3.7, vamos caçar uma caneta aqui. Luciano fez uma dívida de R$50 e outra de 96, ambas para serem pagas no próximo mês. Quanto ele está devendo e como você indicaria esse valor? Então, vamos na leitura. Luciano fez uma dívida de 50 e outra de 96. Outra o quê? Outra dívida. Tudo bem? Quando os seus pais vão pagar as contas em casa, aqui em casa eu vou fazendo assim. Pego a conta de água, a conta de luz, a da internet, sei lá, outras contas, enfim. E vou somando essas contas. Eu faço a conta de água, mais a conta de luz, mais a conta da internet. Eu somo todas as minhas contas. E esse resultado que eu tenho não significa que é meu esse dinheiro. Isso significa que eu estou devendo todas essas contas e eu preciso pagar. Eu somo para saber quanto eu estou devendo. Aqui é a mesma coisa. Eu vou somar as minhas dívidas. R$50, olha que número maravilhoso, mais R$96. 00, ó, olha aqui, vírgula, vírgula,
vírgula, vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 6, 6. 5 mais 9, 14. Esse 146 significa que eu tenho esse dinheiro ou que eu estou devendo esse dinheiro. Esse 146 significa que é uma dívida de... Será que eu não vou conseguir escrever isso? De dívida. É uma dívida, tudo bem? Então, eu estou devendo isso, certo? Então, você poderia fazer assim, você poderia explicar como você quiser. Aqui tem outra possibilidade, menos 50, porque eu estou devendo, mais menos 96, que no final é a mesma coisa, é uma soma de duas dívidas, eu estou devendo R$146. Esse devendo eu posso escrever devendo ou só colocar o sinal de menos, tudo bem? Próximo exercício, olha lá, de novo, a Zezinha escreveu aonde vai aparecer coisa. Vamos apagar. Exercício 3.8. No exercício 3.8 fala o seguinte: o gerente do banco informou a Eduardo que a sua conta estava com saldo negativo de R$130. Negativo quer dizer que ele estava devendo 130, beleza? Ele fez um depósito e seu saldo é de R$64. Qual foi o valor depositado? Então, aqui eu tenho que perceber algumas coisas. Saldo negativo, eu estou devendo. Quando eu só coloca que ele fez um depósito e agora o saldo dele é de R$64, e não está falando que isso é negativo, quer dizer que esses R$64 ele tem no banco, tudo bem? Só que para ele ter esses R$64, quer dizer que primeiro ele pagou esses 130. Então, vamos pensar jogo rápido. Para ele pagar os 130 e sobrar 64, quanto foi que ele teve que depositar para ter R$64? Vamos pensar o seguinte: eu devo você deve R$130 para mim, beleza? E aí eu chego para você e falo: e aí, cidadã, vamos pagar o dinheirinho que você me deve? E aí você me paga, porque você é um bom pagador, uma boa pagadora, me paga esses R$130 e ainda fica com um saldo, quer dizer que se você está ficando com um saldo, quer dizer que isso aqui sobrou, é seu. Quanto que você tinha então? Que conta eu tenho que fazer aqui? Para o vídeo, vá lá, faça a sua conta. Depois você volta a ver, tá bom? Então, voltando. Se ele pagou 130 e ficou com 64, então eu posso fazer 130 mais 64, eu vou ter 4, eu vou ter 9, 6 mais 3, 9 e 1. 194. O que significa esses R$194? Que ele foi lá no banco, depositou R$194, o banco pegou os 130 que pertencia a ele e sobrou R$64 na conta. Beleza? Ah lá, a Zé, de novo, escreveu onde ia aparecer a resposta. Beleza? Então, aqui, ó, para descobrir o saldo negativo, deveria depositar os R$130. Como após o depósito o seu saldo era de R$64, Eduardo depositou 130 da dívida mais 64 que sobrou. Logo, ele depositou R$194. Como é fácil? Na cidade de São Joaquim, a temperatura era de 4 graus Celsius ao anoitecer. Durante a madrugada, a temperatura teve uma queda de 6 graus Celsius.
qual foi o registro da temperatura? Agora ele quer saber aonde foi parar. Então, ó, vamos pensar que nós estamos aqui numa reta, estou caindo, porque ele fala que é uma queda, eu estou aqui no 4, tudo bem? Estou aqui no 4. Jesus Cristo, mas esse 4 foi de sentar e chorar, né? Então, aqui, epa. Então, aqui estou no 4. E ele fala que teve uma queda. Então, quer dizer que eu fui descendo 6 graus. Então, eu tenho que contar 6 risquinhos. Então, eu estou aqui, ó, 4. Então, eu vou contar 6 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que número é esse aqui? Não sei, não faço ideia. Vamos ver? Então, se eu for parar para pensar, então aqui eu tenho esse aqui é 4, 3, 2, 1, 0. Não posso esquecer que a minha origem, ele sempre tem que estar lá. 0, menos 1, menos 2. Tudo bem? Então, eu estava no 4, caí 6, vim parar no menos 2. Vamos pensar no elevador. Eu estou aqui no 4º andar e eu preciso descer 6 andares. Aonde eu vou parar? Eu vou parar a 2 andares abaixo do térreo. Normalmente, estacionamento. Tudo bem? Shopping. Quando vocês vão no shopping, tem lá o elevador, tem lá um sinalzinho de menos. Quer dizer que ele está abaixo do térreo. Tudo bem? Então, sempre quando ele falar em descer, tá vendo? Ó, aqui nesse caso, significa que a temperatura registrada foi menos 2. Mas se nós pensarmos em elevador, não significa que a gente está andando no menos 2. Ah, eu estou andando no menos 2 chão. Significa que você está a 2 andares abaixo do térreo. Tudo bem? Ah, mas de que outro jeito eu poderia fazer isso? Ah, eu poderia fazer 6 menos 4, 2. Ah, mas esse 2 é positivo ou negativo? Esse 2 ele é negativo, porque quem é o meu número maior? O 6. Mas esse 6 é positivo ou é 6 negativo? Ele é negativo, porque eu estou caindo. Então, ele está para baixo, ele é menos. Tudo bem? Vamos para o próximo. De novo, a nhonha escreveu aqui. Vou apagar. Temos aqui. Elabore um problema a partir da imagem abaixo. Tcharam! Em seguida, troque com o seu colega para que um resolva o problema do outro. Essa parte do troque com o seu colega, infelizmente, nós estamos em distanciamento social. E não estava programado isso, obviamente. Então, vocês vão enviar para mim. Eu vou juntar tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão me enviando. E aí eu compartilho com vocês no nosso grupo de WhatsApp. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma previsão de tempo, uma meteorologia. Então, temos aqui meteorologia de São Paulo e do Rio de Janeiro. E lá nessa meteorologia tá que pode ser que nesse dia faça mínima, temperatura mínima de 14 graus e temperatura máxima de 27 graus. E no Rio de Janeiro, a temperatura mínima seja de 15 graus e a temperatura máxima seja de 30 graus. Como o próprio nome já diz, gente, isso é uma previsão. Não significa que vai bater o martelo nisso. Vocês vão criar um problema aqui. Vocês vão criar uma situação problema. Ah, pode ser, compare a temperatura máxima de São Paulo com a temperatura máxima no Rio de Janeiro. Qual é a diferença?
Qual é a variação de temperatura de São Paulo e Rio de Janeiro? Vocês vão montar o exercício como vocês quiserem. Por isso, ele é pessoal, igual ao exercício 1. Tudo bem? Bom, é isso que tinha para fazer com vocês. O próximo roteiro começa na atividade 4. Então, nós fomos aqui até o 3. Vocês vão continuar agora no próximo roteiro 4. E mais para o final da semana eu posto outro vídeo com a explicação dessa lista aí. Tudo bem? Então, até a próxima correção. Eu vi que no Centro de Mídia, eu estou acompanhando todos os dias junto com vocês as aulas. O Centro de Mídia, ele já começou sequência, está falando sobre sequência cursiva e recursiva, mas nós vamos terminar números inteiros de uma maneira tranquila e adequada para que vocês aprendam. Desculpe, para que vocês aprendam da melhor maneira possível. Então, fiquem calmos que vai dar tudo certo. Então, vamos para o nosso roteiro 10, que é a parte 2, que é a atividade 4. Tudo bem? No final da semana eu posto a próxima correção. Então, vocês perceberam que números positivos e negativos, números inteiros, retas, nós precisamos de organização. Se vocês não tiverem o mínimo de organização, vocês estão perdidos. Principalmente que tem número negativo, sinal de menos e tudo mais no meio, tá bom? Então, tem uma previsão aí que em setembro nós possamos voltar, desde que o contágio tenha diminuído muito, esteja diminuindo, o número de mortes também. Espero que você e seus familiares estejam todos bem, saudáveis e podendo fazer o distanciamento social com muita tranquilidade. Então, espero que todos vocês, como eu disse, estejam bem. Então, fiquem atentos aos próximos roteiros. Já coloquei o roteiro para vocês. Deixo aqui o meu abraço de longe para vocês. Espero que vocês estejam acessando, espero que vocês estejam vendo os vídeos e espero que vocês estejam entendendo. Estou sempre à disposição de vocês. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, mande a pergunta no nosso grupo. Se você tiver a fim de conversar, trocar uma ideia, não está se sentindo muito bem, está querendo conversar, mande mensagem também. Converse, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que está acontecendo. No que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar sempre, tá bom? Podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Então, até a próxima